Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA número 158. Continuando nossa série, já na reta final, rumo ao fim das meditações, chegou o momento de falarmos de mais 3 entradas, ou 3 capítulos, do livro 12 da obra de Marco Aurélio Antonino, isto é, capítulos ou entradas de 26 a 28. Como sempre, nós faremos uso da tradução de Dona Virgínia de Castro Almeida, que está em domínio público, e como sempre também, o texto de referência será colocado aqui embaixo na área de descrição do vídeo para aqueles que queiram consultá-lo. Então vejamos o que Marco Aurélio deixou anotado de si para si, mais neste ponto das suas meditações. Livro 12, capítulo ou entrada de número 26. De cada vez que sofres por uma causa exterior, esqueces que tudo acontece em conformidade com a natureza universal, que a culpa não é tua, e também que tudo o que acontece, aconteceu e acontecerá sempre assim, e neste momento acontece por toda a parte do mesmo modo. Esqueces o parentesco que liga o homem a todo o gênero humano, parentesco não de sangue, nem de nascimento, mas proveniente da participação comum da inteligência. E esqueces, igualmente, que a razão de cada um de nós é Deus e emana de Deus, que nada pertence propriamente a pessoa alguma, mas que o nosso filho, o nosso corpo e até a nossa alma nos vem de Deus, que tudo é opinião, que ninguém vive senão o momento presente e que, ao morrer, só perde o momento presente. Então é mais uma daquelas meditações em que se reafirma a primazia, né, em que se reafirma digamos assim, absoluta inescapabilidade das leis naturais, tais e quais se apresentam a todo momento diante dos nossos próprios olhos, né? E tendo-se em vista que elas são imutáveis, inexoráveis e inescapáveis, é possível para o indivíduo ou entender como elas funcionam e o que elas determinam, ou não entender como elas operam e, evidentemente, gerar, a partir desta recusa, um sofrimento desnecessário. Este sofrimento desnecessário era identificado pelos estoicos com as chamadas paixões. Então, o que são essas paixões? 3 delas são as mais básicas, né? Medo, ira e tristeza. Fala-se de outras também, existe toda uma tipologia aí nesse sentido, mas estas 3 são as mais básicas. Por que o medo, a ira e a tristeza acabam se prolongando muitas vezes na substância psíquica das pessoas? Por que acabam tomando as pessoas? Porque esses indivíduos acabam se negando a tomar as coisas como elas de fato são. Acabam se negando a aceitar a realidade como ela de fato é. E aqui se está falando justamente de algo assim. De cada vez que sofres por uma causa exterior, quer dizer, Marco Aurélio não é um sábio estoico. Ele não tem a impassibilidade, a imperturbabilidade que são próprias do sábio estoico. Uma figura provavelmente inatingível. Então ele reconhece de si para si que esses momentos acontecem, esses episódios se sucedem, né? É por esquecimento, esqueces que tudo acontece em conformidade com a natureza universal. Nós já sabemos que esta natureza universal concorre para o seu próprio bem, que ela produz sempre efeitos em benefício próprio. Nós somos parte desta natureza universal, nós a compomos, mas não somos o protagonista, ou não somos os protagonistas dessa história. Então nós somos partes do universo, partes conscientes do universo, nós somos um meio, aliás, pelo qual o universo experimenta a si próprio, pelo qual o universo toma consciência, pelo menos de uma parte de si mesmo, mas nós não somos
os depositários das intenções ou da inteligência geral, nada do tipo, né? Então, quando você se perturba, é porque você está se esquecendo de que nada acontece em desacordo com as leis universais, em desacordo com a natureza universal, né? Que a culpa não é tua, né? A culpa que está do outro é dele, né? Então esse indivíduo quis prejudicar você. Em primeiro lugar, é um dano que ele causa a si próprio, né? E também que tudo o que acontece, aconteceu e acontecerá sempre assim. Então tudo o que acontece, acontece do mesmo modo como já aconteceu e continuará a acontecer, né? Então, pensando-se na situação que estamos vivendo, com esta crise sanitária e social decorrente da pandemia de coronavírus, nós estamos experimentando um procedimento sanitário que é oriundo da antiguidade e da Idade Média. Então parece que nós avançamos muito na direção de certas coisas, mas somos ainda bastante impotentes diante de outras, e impotentes diante de um inimigo praticamente invisível, né? Então tudo o que acontece, aconteceu e acontecerá sempre assim. E neste momento acontece por toda parte do mesmo modo. Então, aquilo que atinge você também tem a probabilidade de atingir outras pessoas da mesma maneira. Então você não é uma vítima, você não é alguém, um alvo preferencial, alguém especialmente talhado para ser vítima, né? Não há escândalo naquilo que acontece na natureza, não há, enfim, nem bem nem mal naquilo que acontece na natureza, é o que diriam os estoicos. E se há bem, é um bem produzido no interesse do cosmos, no interesse da natureza universal, né? Então, o que é justamente o experimentar paixões? É algo que nasce desse esquecimento. Esqueces o parentesco que liga o ser humano a todo o gênero humano, o homem ao todo o gênero humano, parentesco não de sangue, nem de nascimento, enfim, é a semente, né, o sêmen, fundamentalmente no texto original, mas proveniente da participação comum da inteligência, isto é, nu koinonia, isto é, uma comunidade da inteligência. Então, o que é que nos torna irmanados? Justamente o fato de termos a inteligência. Essa inteligência emana do próprio âmago do universo. É o Logos que está no centro do universo e que, sob forma de centelha, nos ilumina a cada um de nós. Então, todos nós temos uma participação por meio do Nous, né, ou do Logos, da razão universal, nessa inteligência, e isso é o que nos torna, digamos assim, irmãos, cidadãos da mesma cosmópolis, e por aí vai. Então, nós estamos ligados pelo entendimento que podemos tirar da nossa própria aventura existencial, digamos assim. E esqueces igualmente que a razão de cada um de nós é Deus. Então o próprio Logos é a divindade dentro de nós, né? E emana da própria divindade, do próprio Deus, de Deus. Deus aqui como o próprio universo, enfim, não se entenda algo como, enfim, sobrenatural, né? Que nada pertence propriamente a pessoa alguma, mas que o nosso filho, o nosso corpo e até a nossa alma nos vem de Deus. Isto é, tudo o que nós temos à nossa disposição, a começar pelo corpo, né, o corpo sofre uma série de modificações, essas modificações nada tem a ver com a nossa vontade, muitas vezes, né? É evidente que há pessoas muito bem treinadas no condicionamento do corpo, mas o tempo passa para elas também. E há uma série de coisas que podem nos acontecer, podemos ficar doentes, podemos ter um mal-estar, podemos, enfim, perder um membro, qualquer coisa do tipo, e fundamentalmente, uma hora, o corpo vem a falhar completamente, e há
a morte, né? E então o corpo nos é dado, mas ele não é propriamente nosso, diriam os estoicos. Epicteto insiste bastante neste fato, o que é muito curioso e muito sintomático, né, emblemático, melhor dizendo, porque ele tinha sido escravo, então ele sabia que uma outra pessoa podia efetivamente ser dona do corpo de um indivíduo como ele, né? Também o nosso filho é uma criatura que nos é colocada sob custódia, mas que não pertence a nós, né? Tem uma ligação muito forte conosco, mas não pertence a nós. E por isso tem a sua própria autonomia, tem a sua própria história, a sua própria dinâmica de vida, né? E até a nossa alma nos vem de Deus. E aqui pensando na própria situação de Marco Aurélio, ele chegou a ter algo como 14 filhos, se não me engano, e perdeu uns 10, né? Então ele foi testemunha em primeira mão justamente do fato de que a nossa prole está sujeita também a leis naturais que podem levá-la embora. Que tudo é opinião, nós já vimos esta ideia, tudo é hypolepsis, isto é, tudo é juízo que formamos das coisas, isto é, o nosso bem-estar depende do juízo que formamos das coisas, é o que fundamentalmente esta sentença, esta oração quer dizer, que ninguém vive senão o momento presente e que ao morrer só perde o momento presente. Fundamentalmente, tudo o que vivemos é o presente e na hora da morte nós perdemos a única posse segura que nós temos, ou até aquele momento segura, que era o presente. Todas as demais posses são, evidentemente, coisas sob a nossa guarda, mas que não nos pertencem de um ponto de vista mais profundo. Pode até haver uma escritura da casa onde você mora, mas, enfim, você pode perder a casa, ou você pode se mudar, ou você pode vender aquela casa, né? Então, todas essas posses que nós temos, e mesmo as relações sociais em que nós estamos metidos, são coisas também sujeitas a transformações e também sujeitas enfim, ao desaparecimento em algum momento ou uma transformação radical em algum ponto. Então aqui Marco Aurélio coloca de si para si a sua situação enquanto ser humano, né? e em que ele pode se apoiar, em que ele pode se escorar. É justamente nesta ideia de que esta posse transitória, desta coisa evanescente, como diria Sêneca, que é o tempo, o momento presente, pode ser usada da melhor maneira possível. Que justamente a constituição que nos é própria nos permite um uso que seja o melhor possível dessa coisa. 27. Recorda-te constantemente daqueles que tiveram paixões extremas e dos que se encontraram no apogeu das honras, das desgraças, das inimizades de toda a espécie. Depois pergunta a ti mesmo, onde está tudo isso agora? Fumo, cinza, lenda, ou nem sequer lenda. Evoca também, no teu espírito, todos os casos deste gênero, por exemplo, Fábio Catulino no campo, Lúcio Lupo nos seus jardins, Estertínio em Baias, Tibério em Capri, Velho Rufo, numa palavra, todos os desígnios presunçosos dos homens, como era vil o alvo de suas encarniçadas diligências, e quanto é mais filosófico aproveitar as ocasiões de proceder que se nos oferecem com o fim de nos tornarmos justos, sensatos, sujeitos aos deuses, com simplicidade, porque orgulharmos-nos de não sermos orgulhosos é o pior de tudo. Na tradução, na boa tradução de Edson Bini, que temos aqui na entrada de número 27, é o seguinte: não cansa de lembrar-te continuamente daqueles que, sob um estímulo ou outro, se irritaram ou se indignaram até as raias do excesso, os mesmos que conquistaram as mais grandiosas honrarias ou envolveram-se em incidentes calamitosos, ou granjearam inimizades, ou tiveram as sortes mais variadas. Em seguida, detém tua atenção nisto. O que sobrou atualmente de todas essas coisas?
Resposta: fumaça, cinzas, fábulas, ou nem sequer fábulas. Traz a teu espírito, ao mesmo tempo, todos os exemplos disso, como Fábio Catulino no seu campo, Lúcio Lupo nos seus jardins, Estertino em Baiae, que ele prefere Estertino a Estertínio, Tibério em Capri, Velho Rufo, e, em síntese, todos os que se destacaram em algo e que tinham de si mesmos elevada opinião. Quão insignificante foi o valor de todos os seus esforços, e quão mais próprio de um filósofo foi se revelar na matéria que se lhe apresentava, justo, moderado e seguidor dos deuses, com submissão e simplicidade. Com efeito, entre todas as formas de orgulho, a que se esconde sob a ausência de orgulho é a mais intolerável. Muito bem, é muito boa esta última frase na tradução de Bini, né? Com efeito, entre todas as formas de orgulho, a que se esconde sob a ausência de orgulho é a mais intolerável. Bom, aqui o que se diz é o seguinte, começa-se falando de recorda-te constantemente, é uma exortação para que isto esteja o tempo todo na sua cabeça, para que isso seja um tópico periódico de meditação, né? Aquela ideia de exercício espiritual bastante bem desenhada por este verbo que está sendo colocado aqui, daqueles que tiveram paixões extremas. Então, por quê? Porque justamente são uma boa vacina contra os excessos, né? E dos que se encontraram no apogeu das honras, daqueles que chegaram lá, né? Ou que pareciam estar nos píncaros da glória, né? Também das desgraças, das inimizades, de aventuras de toda a espécie, porque essas coisas estão muitas vezes interligadas, os mesmos que estão, ou que ocuparam em algum momento os píncaros da glória, caem em desgraça, ou criam grandes inimizades, e por aí vai, né? Pense-se aí em todas essas figuras que foram muito importantes, né, na história humana, e como a fortuna brincou com elas, né? Depois pergunta a ti mesmo, onde está tudo isso agora? E onde estão todas essas pessoas agora? Né? Cadê? Elas se foram. Às vezes ficou um nome, às vezes ficou um pouco mais do que um nome, às vezes ficaram estátuas, às vezes ficaram, enfim, monumentos votivos, às vezes ficou um mausoléu, né? Mas onde está tudo isso agora? E toda aquela presunção que animava aquelas pessoas, para onde ela se foi? Ou de que valeu tudo isso, né? Tudo virou fumo, isto é, fumaça, cinza, lenda ou fábula, né? Ou história, ou um conjunto de histórias, ou nem sequer lenda, e alguns simplesmente sumiram, né? Alguns que foram muito presunçosos no seu tempo e que pareciam poderosíssimos, sumiram completamente. Deles nós não temos nem mesmo os nomes, né? Evoca também no teu espírito todos os casos deste gênero. Por exemplo, gosto de uma coisa que Salustio dizia a respeito dos gregos, não sei se com um espírito irônico, né? Dizia, os gregos não são tão grande coisa, mas eles tinham historiadores maravilhosos, né? E que acabaram eternizando os nomes de muitos deles. Porque às vezes o fato de nós nos lembrarmos de uma determinada figura que nos parece muito imponente ou que nos parece de grande destaque se deve ao fato de ter tido a sorte de uma posteridade favorável e de ter encontrado biógrafos que tornaram aquela vida interessante, ou o relato daquela vida, enfim, interessante para os que vieram depois, né? Então, também há a necessidade de historiadores, de cronistas que tornem estas vidas interessantes. E é uma sorte, fundamentalmente, né? Por exemplo, Fábio Catulino no seu campo, nós não nos lembramos dessa figura, quando Marco Aurélio fala desse tipo de exercício interior e cita essas figuras onde que nós não temos muita informação, isso se torna ainda mais convincente, né? Lúcio Lupo nos seus jardins, o que é que ele foi fazer nos seus jardins, né? Era uma vila, uma casa de campo, de veraneio. Stertínio em Baias, ou Baiae, que era um balneário no sul da Itália, né?
Tibério em Capri, a ilha ali perto de Nápoles. Velho Rufo, também uma figura que nós não sabemos quem foi, né? Tibério, sim, nós sabemos, né? Foi o segundo imperador romano. Numa palavra, todos os desígnios presunçosos dos homens, né? Todos esses que, de maneira presunçosa, ou quiseram governar, ou, enfim, foram traiçoeiros, ou foram sedentos de poder ou de honra, né? Enfim, como era vil o alvo de suas encarniçadas diligências, quer dizer, como era baixo aquilo a que eles tendiam, como eram pouco valiosos os alvos que esses indivíduos colocaram de si para si. E quanto é mais filosófico aproveitar as ocasiões de proceder que se nos oferecem com o fim de nos tornarmos justos, sensatos, sujeitos aos deuses. Então, como é melhor adotar o regime da filosofia, isto é, não almejar a essas grandes honrarias, não lutar pelo poder ou pelas riquezas ou por um lugar ao sol que seja muito maior do que aquele dos outros, mas justamente buscar uma satisfação em si pelo fato de agir bem, pelo fato de ser uma pessoa justa, honesta, íntegra e, a partir daí, construir uma felicidade de si para si. Como isso é mais filosófico, como isso é melhor, é o que Marco Aurélio está dizendo aqui, de si para si, né? Aqui o Dikaion, né, e Sofrona, quer dizer, a sofrosune é a moderação, né, a sensatez, moderação, comedimento, por aí vai. Né? Então, a ideia de justiça e a ideia de moderação aqui andando lado a lado, nós já vimos várias vezes isso. E por fim isso, isto é, ser justo, ser sensato, praticar as virtudes, é seguir os deuses, seguir a Deus, estar em consonância com o cosmos, diriam os estoicos. Com simplicidade, de uma maneira simples, né? Com simplicidade, porque orgulharmos-nos de não sermos orgulhosos é o pior de tudo, né? Então aqui há uma condenação da afetação de modéstia, né? Da afetação de humildade, né? Enfim, é algo que certamente colocou de fato, né, os pagãos em contradição com os cristãos, né? Porque os pagãos diriam, de uma maneira geral, que algum contentamento consigo mesmo o indivíduo poderia ter, né? Era lícito que tivesse, né? E os cristãos pensam que mesmo isso pode ser um veneno. É uma discussão muito longa, muito complexa. 28. Aos que perguntam: onde viste os deuses e de onde tiras a conclusão de que existem para os adorares assim? Primeiro responde que a sua existência se revela aos olhos de todos, e depois acrescenta: nunca vi a minha alma, e no entanto respeito-a. Assim sucede com os deuses. Dos fatos onde cada dia sinto o seu poder, concluo que existem e venero-os. Aqui Marco Aurélio está respondendo a um interlocutor que pode lhe colocar a questão: por que você acredita nos deuses? Por que você os segue? Por que você os respeita? Por que você segue os ritos da religião romana, né? Já que você não os viu? Aos que perguntam: onde viste os deuses e de onde tiras a conclusão de que existem para os adorares assim? Primeiro responde, tem esta resposta pronta, que a sua existência se revela aos olhos de todos. Aqui existem duas possibilidades de leitura. A de que, de alguma maneira, Marco Aurélio esteja fazendo referência ao fato de que, para a religião, sobretudo popular, greco-romana, para esse paganismo do Mediterrâneo, os deuses eram confundidos com as próprias representações pictóricas e, enfim, estatuárias. Quer dizer, de fato se acreditava que eles tivessem aquelas formas, que eles fossem visíveis. Aliás, algo que os cristãos eram acusados era de serem ateus, porque não representavam no início o seu Deus, né? Assim como fazem até hoje os judeus.
Mas também pode ser que Marco Aurélio esteja fazendo uma visão mais filosófica da coisa, mais propriamente estoica, e vendo a manifestação do poder dos deuses na própria natureza, nas leis naturais que criam uma grande beleza. Não era necessário que a natureza fosse bela, mas o fato de que ela é bela comunica a muitas pessoas justamente a ideia de que há um substrato que de alguma maneira mantém aquela beleza unida ou torna aquela beleza possível, né? Então, que haveria uma inteligência